Deixa eu gravar, que da outra vez eu gravei só metade do tempo. As partes das perguntas, quem não estava participando vai ter que pegar ou conferir com alguém à parte ou me pedir para eu enviar. Vamos ouvir uma musiquinha para a gente poder começar a nossa reflexão, nosso momento de oração. E o Espírito Santo que nos ilumine. Vocês estão ouvindo? Sim. Quem souber pode cantar. Eu navegarei no oceano do Espírito. Ao meu amor, eu navegarei no oceano do Espírito. E eu adorarei ao lugar eu compreender sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreende sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, e Espírito, eu navegarei o oceano e alcançarei ao Deus do amor. Eu navegarei o oceano do Espírito e alcançarei ao Deus do meu amor.
Espírito, Espírito, que nasce no fogo, entorpecer enche-me de novo. Espírito, e navegarei. Então vamos pedir ao Espírito Santo, nesse momento, que se faça presente no nosso meio, que ilumine as nossas buscas, que ilumine a nossa vida, que ilumine a nossa caminhada, fazendo oração ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Muito Leane mandou uma mensagem aqui no grupo dizendo que se atrasou, mas que já está entrando, viu? tá certo. Então, como eu falei para vocês, né, a gente vai pegar a nossa Bíblia, lá em Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 31, para a gente poder ler essa passagem bíblica para a nossa reflexão de hoje. Quem pode ler para a gente, proclamar essa palavra? Encontraram? Eu ainda não. É Marcos, capítulo 1, versículo de 29 a 31. Seja bem-vinda, Leane. Encontraram, gente? Achei. Ótimo. Pode fazer aí para a gente? A partir do 29, né? Isso, 29 até 31. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou e servia-os. Palavra da salvação. Isso, glória a Deus, Senhor. O texto é bem pequenininho, né? Você pode ler de novo, Gabriela, para a gente? Posso sim. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou e servia-os. Isso. O que esse texto quer dizer para a gente?
que o texto diz, melhor dizendo, né? Simplesmente quero que vocês falem o que o texto está dizendo, sem as inferências de cada um. Ele estava falando que a mãe ou a sogra de Pedro estava doente e que Jesus fez um milagre e curou, e ela se pôs a servir eles. Isso, ótimo. E quais os males que eu, enquanto pessoa, tenho que deixar para melhor servir a Deus? Os nossos pecados, as coisas que prendem a gente ao mundo, Uhum. Vocês já tudo que pararam, nos afasta de Deus. vocês já pararam para pensar nisso? Sentar Muito. nas orações, vocês já pensaram nisso? O que eu tenho que deixar? Porque às vezes surgem tantas coisas no dia a dia, a gente tem que fazer essa revisão, parece que diariamente, né? O que hoje eu tenho que deixar para poder melhor servir a Deus? Orgulho, vergonha, vontade própria. Às vezes é essa coisa do eu sei que tá errado, mas eu quero, né? É abrir mão de si para que, enfim, ele respondesse. Uhum. Eu quero seguir a Jesus? Eu estou pronto para isto? A primeira pergunta até que é fácil, mas a segunda... Acho que a gente está aqui justamente para isso, né? Para também poder se aprumar. Isso. Acho que todos querem seguir Jesus. Eu estou respondendo por vocês, mas eu quero ouvir então. Porque senão eu estou respondendo, né, sem saber. Vocês querem seguir Jesus? Sim. Mariana? Querer todo mundo quer. Isso. Mas, assim, abdicar do que te leva a pecar, do que Deus não quer para você, isso é difícil. Uhum. E, assim, para você realmente amar a Deus, você tem que obedecê-lo. E esse obedecê-lo é que tem peso para quem não ama. Uhum. Para quem não ama, tudo se torna pesado, tudo se torna um fardo, né? Se você for olhar os 10 mandamentos, né, ao pé da letra, eles são muito pesados. Para quem não ama Jesus, para quem não quer servir, entendeu? É muito pesado, é difícil. Sim. Tem gente que assim, não acredita em Deus e acha que a gente é louco. Uhum. A verdade é essa. Ah, por que guardar castidade? Isso é muito difícil para mim. Uhum. Né? Então, fora, ir para missa todos os domingos? Não, tem que ir para praia, tem que curtir a vida, né? Então, assim, querer, todo mundo quer, ou uma boa parte, né? Igual os católicos de BGE. Uhum. Então, querer, todo mundo quer, mas estar pronto para isso é que é diferente. Uhum. Quem mais quer partilhar sobre estar pronto? Todo mundo se acha pronto? Gabriela e Mariana falou que não. Os outros... Espero. A Marília, aliás, falou. Na verdade, eu estou na luta. Não é que eu esteja... Justamente. Eu estou na luta. O pecado vem, eu mando ele embora, eu fecho a brecha, eu peço perdão a Deus, vou para o confessionário. Estou na luta. Não, eu não falei que você está pronta, não. Eu falei assim, que você respondeu. Porque pronto nem eu tô. Porque é uma luta realmente diária. É uma luta diária mesmo. Com certeza. Meu filho, uma vez, ele perguntou assim, a gente estava no elevador, ele morre de medo de elevador. Uhum. E ele falou assim, mas você não tem medo de morrer? Eu falei, não, meu filho, eu só tenho medo de não estar na graça na hora que Deus mandar me chamar. Uhum. Gente, só um detalhe. São José Maria, ele todo dia pedia a Deus, por favor, Senhor, que eu me converta, por favor, Senhor, que eu me converta. Então, se São José Maria falava isso, quem somos nós, né? A gente está uma caminhada longa. Isso, exatamente. É bem longa. E a gente pode desencanar da questão que a gente vai estar pronto mesmo, viu? Porque a gente nunca vai estar pronto. Nunca vai estar. Então, é uma luta diária mesmo essa conversão, esse procurar santificar a nossa vida, nosso dia, para estar na presença dele, para estar vivendo nele. Fala, Joelza.
Não, eu falo do episódio que eu vivi ontem. E que aí hoje na pergunta, assim, quer seguir a Deus? Quer seguir a Jesus? Sim. Mas eu pensei, não estou pronta diante do que me ocorreu ontem. Num episódio do Uber, né? E aí eu já estava no terceiro Uber, precisando pegar. E aí tinha que. E essa pessoa que pegou estava muito longe. E aí ele pediu para cancelar a corrida. Mas até onde eu conhecia, se eu cancelasse, quem ia pagar era eu, não ele. E ele pediu para cancelar porque ele ia perder dinheiro, né? Ou seja, ficou naquele embate. Eu não queria cancelar, ele não ia me atender, mas também não queria cancelar, e a tipo assim, parou. Porque assim, nem eu andava, nem ele andava. E aí eu revoltada, não sei o que e tal, aí falando com meu esposo. Aí ele falou assim, o que é que você está ganhando com isso? Que você está precisando fazer seu serviço, não está indo porque você não quer perder. E o outro não quer perder e tal, mas ele está dizendo uma coisa e você não está confiando. Eu relutei ainda um pouco para tomar atitude, até que eu falei assim, ó, se eu não, realmente, até passado já tá, eu precisava fazer, já estava chegando a 1 hora nesse embate e, quer dizer, eu perdi 1 hora da minha vida porque eu não queria perder. E aí, quando eu decidi perceber que a vida caminha e tudo, ainda ficou revólver e tudo, mas aí depois, quando você fala assim, sim, você não, realmente o rapaz estava certo, você não perdeu dinheiro nem nada, e perdeu quase 1 hora de sua vida porque você não queria ceder. E ainda fica revoltada porque ele fez perder. Não foi ele que fez você perder a hora de sua vida. Ele também perdeu, porque você também passou. E aí, o perdão na hora? Tem que perdoar, a culpa não foi nem sua nem dele. Os dois estavam de cabeça dura. E aí, assim, você vê, só hoje de manhã que eu vi ativamente meio clarear, já grupo, fala assim. E agora a sua pergunta é, né? Ainda não estou pronto. Porque eu dou, assim, se apegando a coisas ainda mudando, as coisas miúdas que não vale a pena e que não faz a gente, não. Né? Então, ainda tem que lutar muito ainda. E diante desse texto que nos leva a pensar um pouco na nossa vida, do estar pronto para seguir Jesus, o que o texto me leva a dizer a Deus, depois dessa nossa reflexão? O que eu digo Deus a partir desse momento de reflexão nossa? Eis-me aqui, Senhor. Ótimo. O que mais? O que os outros... Ter fé, confiar. Que se a gente tiver a honra de também ser tocada por ele, né? E a gente consiga servi-lo também, né? Na verdade, em cima dessa reflexão de Marília, assim, se nós formos dignos, né? Mas ele não quer perder ninguém. Ele ama tanto a gente que ele não quer perder ninguém, ninguém, ninguém. E aí isso me faz refletir sobre aquela parábola da ovelha, da uma ovelha das 100 que se perde. Ele fica muito mais feliz. Ele está feliz com as 99, mas ele fica muito mais quando ele pega, quando ele resgata aquela que está perdida, aquela que está na bagaceira, né, da vida, perdida na sua fé. E ele vai lá e consegue resgatar. Essa é a maior alegria dele. Ele quer, assim, nós somos pequenos, realmente, né? Indignos, mas ele não quer perder ninguém. E a gente, quando a gente encontra essa luz, a gente tem que correr atrás para nós sermos luzes na vida de outras pessoas também, né? Assim como Deus fez um milagre para a mãe, para a sogra de Pedro, e olha que eu acho que a maior mensagem, assim, que é um texto curto, mas ao mesmo tempo ele fez um milagre na vida dela e imediatamente ela se pôs a servir. Então, ele nos resgata, nos converte, sabendo que a conversão é até a hora da nossa morte, né? Mas no momento em que a gente se volta para ele, a gente tem que se voltar no sentido de servi-lo. Isso. E a gente serve isso no nosso irmão, a gente serve a ele na nossa igreja, a gente serve ele em diversas situações, então é um campo bem amplo de servi-lo, né? Não é só servir o outro em determinados
lugares, né? Mas tem muitos outros lugares que a gente pode estar servindo, né? E uma coisa que eu gostaria de tocar é: Jesus também nos toca toda vez que nós nos preenchemos dele, toda vez que a gente comunga. Então, a comunhão é muito importante para o nosso tocar da presença de Jesus ali dentro de nós, e é sobretudo dentro de nós, em nosso corpo. É Jesus que está presente ali. Então, aí ele nos alimenta, nos fortalece, porque a gente sabe que a gente é fraco, que a gente é humano e que a gente cai. E se a gente não tiver essa força de Jesus, a gente não suporta, a gente não supera, né? Muitos podem até dizer, questionar, mas sem Jesus, na nossa vida, a gente não suporta as dores, não suporta passar por tantas dificuldades. Se com ele é difícil, sem ele é muito mais difícil ainda suportar. Então, é importante que nós comunguemos, né, se não puder diariamente, pelo menos uma vez por semana, né, comungar desse Cristo que nos alimenta e nos fortalece na nossa caminhada, porque a gente não pode ficar sem esse Cristo, né? E não é porque a gente é pecador que a gente não deva se alimentar dele, não. É exatamente por ser pecador que a gente tem que se alimentar, porque a gente ganha força nele, né? Para a gente superar todas as nossas dificuldades. José, isso é tão pertinente. Eu vivi uma situação essa semana onde tinha uma pessoa que ela fez a confissão, Uhum. só que ela não se perdoou e ela Uhum. estava sem comungar. Nossa. E aí eu estava conversando com ela e diante disso eu falei, olha, muito cuidado, porque muitas vezes o inimigo ele age quando você está muito perto de Deus, ele age dentro de você de uma forma mais complexa. Ele não vai te roubar, assim, porque quando o pecado, ele vem, ou ele vem disfarçado, ou ele vem muito claro. Quando a gente está muito perto de Deus, os claros a gente não vai cair. Uhum. A gente só vai cair se ele estiver num contexto. E ela estava nesse tipo de coisa, ele estava num contexto de trazer nela essa falta de perdão, não, eu não sou digna, eu não estou pronta, eu não estou preparada, mesmo tendo ido para o confessionário. Uhum. E isso acaba te afastando de Deus, e você é usado pelo inimigo. Sim. Então, a gente tem que estar muito atento a essas nuances, essas coisas, porque numa vez que você realmente, de todo o seu coração, você se arrepende, você leva o seu pecado mortal e os veniais para o confessionário, você consegue chegar à luz. E é através dessa Eucaristia, desse pão da vida, é que a gente realmente encontra forças para viver e ganhar e vencer as nossas batalhas do dia a dia. Isso. Alguém levantou a mãozinha aí? Só Elza, né? Foi eu que eu bati errado, mas assim, falando uma coisa, Mariana, mas eu acho que é muito mais difícil você perdoar a si mesmo. E às vezes eu tenho a impressão que assim, é muito mais difícil você perdoar a si mesmo do que o outro. Porque a culpa, né, a culpa que você sente, né, que você traz para si, eu acho que é muito mais pesada do que você transferir a culpa para o outro. E aí chegar a perdoar, na minha opinião. Eu acho que é muito mais difícil você se perdoar. Jó eu não estou falando que não é difícil, que é fácil, mas assim, a gente tem que enxergar que se o Deus de amor, o Deus Todo-Poderoso, ele é capaz, né, de ter a misericórdia, quem somos nós para não termos misericórdia conosco, né? Uma vez um padre falou, seja misericordioso com você mesmo, né? Deus, ele te perdoou. Aquele padre que está na sua frente é persona em Cristo. E a gente tem que entender verdadeiramente isso. É difícil, né? A gente tem que dar um passo de misericórdia à frente. Não é fácil. Mas se a gente ficar nesse sentimento, esse mau sentimento nos afasta da Eucaristia, porque a gente se sente indigno de comungar. Você está entendendo? Uma vez que você já foi para o confessionário, você estava contrita, de verdade, sabe? Então, é esse sentimento que eu estou te falando, que é assim, eu sei que não é fácil, mas a gente tem que, tipo, transpor essa barreira para amar mais. Ser misericordioso. Mas acho que assim, o primeiro passo ela conseguiu dar, que foi chegar e confessar.
né? Então, assim, o primeiro passo ela já deu, confessar. Ela agora vai ter que trabalhar, né? E a questão do perdão a ela mesma, né? Uhum. Só em ter o ato dela chegar e confessar, né? Ela já está dando o primeiro passo. Então, agora é ter, no caso, né, de quem está de código, ter a paciência de ela começar o processo dela se perdoar. E aí talvez seja a questão de ser mais difícil. E aí eu entendo o lado dela não querer comungar, entendeu? Ela não estava pronta ainda. E acho que as pessoas que a conhecem, né, que estão próximas, tem que fazer esse papel que talvez você tenha feito de poder guiá-la como anjo para a entender o processo e a partir daí poder aprofundar, né? Por isso que isso também é servir a Jesus Cristo mostrando um caminho para que ela possa enxergar o caminho que tem que ser seguido, né? E muitas vezes esse é um papel importante que nós devemos fazer com os nossos irmãos e irmãs que estão muitas vezes fora da igreja, afastados das igrejas, ou mesmo brigados com alguma situação dentro da igreja, né? E nós temos que ser esse testemunho vivo, né? Desse amor imenso e misericordioso, sobretudo, porque realmente Jesus é misericordioso. Se não fosse isso, a gente nem estaria aqui, mas assim, por a gente ser pecador de fato e ele ter esse grande amor por nós, morreu por nós, está presente na nossa vida, quer nos resgatar, quer que a gente esteja do lado dele. Então, é amor assim incondicional que a gente não pode negar de forma alguma. Gabriela? Eu queria só ler um trechinho aqui. Então, a resposta de uma pessoa que eu sigo aí no Instagram, e aí tem tudo a ver com o que vocês estão falando. A resposta é assim, ó. Não existe nada que você possa fazer para justificar a misericórdia divina. Quando você confessa um pecado e o padre te passa 3 Ave-Marias, é porque não existiria um número possível de orações a serem rezadas para servirem como penitência justa. É tudo graça. Isso, realmente é tudo graça. Se não fosse a graça de Deus, nós estávamos perdidos. Porque E a partir do momento que Exato. você recebe essa graça e você passa a comungar, a comunhão por si só, ela cura todas essas dores dessa justiça que você está procurando consigo mesmo, sabe? E faz com que você se liberte. Verdade. A conversa tá boa, mas vamos continuar, né? Vamos lembrar do nosso último encontro. O que nós vimos no nosso último encontro? Os materiais, os objetos utilizados na missa, né? E a importância de cada um, o papel, né, E eu esqueci o nome da pessoa. Foram os objetos litúrgicos, né? Isso. Foi os objetos litúrgicos, mas o papel do ministro. A disposição de todo o ambiente, todos os livros, um pouco também a ver com aquela outra aula que a gente teve sobre a missa, né? A missa da forma prática, vamos assim dizer, com as funções e tal. Isso, na verdade foi algo prático, um encontro prático do que a gente viu da missa, né? E também dos espaços e objetos litúrgicos, né? Que então a gente viu lá um pouquinho na prática o que deve ser feito, né? Para a gente poder caminhar rumo ao correto dentro de uma celebração, né? Do rito correto dentro da celebração, né? Foi muito positivo para a gente. E hoje, como eu não tinha falado, e eu coloquei até uma pergunta no texto sobre eu só tinha comentado por cima, né? Sobre o ano litúrgico, como é que é feito, como ele é processado direitinho. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o ano litúrgico, concluindo essa parte da missa e liturgia, né? Porque aí, quando a gente voltar, a gente vai falar sobre outro assunto, né? Outro bloco de assunto. Certíssimo? Certinho. Quem pode ler para mim? Eu leio. Sim. Chama-se ano litúrgico o tempo em que a Igreja celebra todos os feitos salvíficos operados por Deus em Jesus Cristo.
através do ciclo anual, a Igreja comemora o mistério de Cristo desde a encarnação ao dia de Pentecostes e à espera da vinda do Senhor. No AUC, número 23. Não precisa ler, não. Não precisa ler, não, né? Da igreja, são documentos da igreja, não precisa ler. Certo. Ano litúrgico é, pois, um tempo repleto de sentido e de simbolismo religioso, de essência pascal, marcando, de maneira solene, o ingresso definitivo de Deus na história humana. É o momento de Deus no tempo, o kairos divino na realidade do mundo criado. Tempo, pois, aqui entendido como tempo favorável, tempo de graça e de salvação, como nos revela o pensamento bíblico. A gente pode conferir lá. Mas, então, o ano litúrgico em si é onde a gente vai vivenciar de forma assim completa, né, esse mistério salvífico de Cristo, né? Então aí vai desde como coloca no texto, né, vai do início da vida de Cristo até a sua morte, né? E ressurreição e Pentecostes, e por aí passa todo esse processo, né? Então, a igreja, dentro de um ano, ele vai fazer com que nós vivamos todo esse processo. E aí vai depender, porque, como eu já falei para vocês, para nós, o ano litúrgico é dividido em A, B e C, então aí, dentro de cada ano, vai se lendo uma forma diferente, né? Mais consensual e até concomitantemente, porque os textos dos três são os evangelhos que eles têm uma estrutura mais ou menos parecida, então aí é mais ou menos a mesma coisa, porém de forma diferente é feito, né? E aí tem algumas datas móveis, né, desse ano litúrgico, mas dentro do processo é o mesmo em qualquer dos 3 anos, né, que a gente passa dentro de vivência desse ano litúrgico, né, porque é o diferente do ano civil que nós temos. Alguém quer fazer uma pergunta aí, que levantou a mãozinha? Pode ser uma dúvida besta, porque eu não sei mesmo. O que é esse kairos divino? O kairos é tipo aquilo que cai de Deus no nosso meio, né? O amor de Deus que cai no nosso meio. É Jesus Cristo, é o próprio Cristo. Mas é o kairos que vem do grego, parece que é grego. E então significa esse amor presente. Obrigada. Se eu não me engano, no livro de Padre Marcelo, que também é Kairos, ele fala assim, que tem o tempo Cronos e o tempo do Kairos, que é o tempo de Deus, que está mais ou menos isso que ele estava falando aqui, né? Em relação ao ano litúrgico. Isso. Cronos é o tempo assim, das pessoas normais, como o calendário, né? Sim. E o Kairos, que é, assim, no nosso caso, é o tempo da espera da segunda vinda, né? É o tempo do povo de Deus desde o início. Sim. O Padre Marcelo tem ele tem vários livros sobre o amor de Deus, dos vários tipos de amor, né? E aí ele fala sobre isso mesmo. Quem pode ler esse outro slide para a gente? Vou ler. Sim. As celebrações do ano litúrgico não olham apenas para o passado, comemorando, olham também para o futuro, na perspectiva do eterno, e fazem do passado e do futuro um eterno presente, o hoje de Deus, pela sacramentabilidade da liturgia. Aqui enfatiza-se então a dimensão escatológica do ano litúrgico. O ano litúrgico tem como coração o mistério pascal de Cristo, centro vital de todo o seu organismo. Nele palpitam as pulsações do coração de Cristo, enchendo de vitalidade, da vitalidade de Deus, o corpo da igreja e a vida dos cristãos. Isso. Então, seja o ano litúrgico, mesmo trabalhando a questão do passado, que são todas as leituras e toda a memória que se é feita, que é no passado, é feito para um futuro melhor que nós tenhamos, né? E isso é vivido naquele presente onde acontece o sacramento, ou sei como fala, pela sacramentalidade da liturgia. Então, acontece ali, né? No presente, sendo que
o ano litúrgico enfatiza, então, a dimensão do escatológico, não só no futuro enquanto adivinhação, né? Mas é o futuro, o que é escatológico? É a que está além desta vida, está na outra a vida. Então, Escatologia também significa o fim, né? Não, significa mais, ele pode perpassar pelo fim, mas ele não é o fim. Na verdade, é a certeza que existe um após esse fim carnal para um fim futuro, né? Ou espiritual, né? Vamos dizer assim. Então, escatológico quer dizer após nossa morte carnal para uma vida espiritual. Então, para além da nossa vida agora, né? Existe um mundo que nós desejamos e almejamos, né? Então, toda a nossa preparação do ano litúrgico, vivendo o passado, no presente para o futuro, é em vista de um escatológico, de algo futuramente melhor, ou seja, viver na presença de Jesus, viver na presença de Deus. Entenderam? Sim. Quem pode ler esse outro slide para a gente? O ano litúrgico é o período de 12 meses, divididos em tempos litúrgicos, onde se celebram os mistérios de Cristo, assim como os santos. Tendo como centro o mistério pascal de Cristo, todo o ano litúrgico é dinamismo de salvação, onde a redenção operada por Deus, através de Jesus Cristo, no Espírito Santo, deve ser viva realidade em nossas vidas, pois o ano litúrgico nos propicia uma experiência mais viva do amor de Deus, enquanto nos mergulha no mistério de Cristo e de seu amor sem limites. Ou seja, a centralidade do ano litúrgico é o mistério pascal de Cristo, né? E aí, dentro desse processo, né, são vistas ou são celebradas outros atos dentro desse mistério, né, para melhor engrandecer esses mistérios. Por isso que celebra os santos, por isso que celebra as festas da igreja, porque exalta não o santo em si, exalta a questão da interferência, da vivência de Deus nestes santos. Esses santos são testemunhas ou testemunhos de uma vida em Cristo. Por isso que eles são santos. Não quer dizer que eles são perfeitos, mas o modo como eles serviram a Cristo é um modo que muitos podem seguir, porque podem vivenciar e viver também em Cristo da mesma forma. Né? Então, é uma forma de vivenciar Cristo através desse modelo de santo. Quando se celebrar, por exemplo, uma igreja, a Cátedra de São Pedro, por exemplo, que não é um santo em si, é uma cátedra, né? Uma catedral, é celebrar algo que exalta a beleza e o amor de Deus ali, né? Então, onde Cristo reina, é ali onde os primeiros apóstolos tiveram essa cátedra, onde exala realmente um testemunho, né, de vida em Cristo desses apóstolos que ali fundaram aquelas, são, vamos dizer, alicerces daquela igreja, né? Então, tudo que se faz de festas e celebrações de santos e outros mais dentro do processo do ano litúrgico para exaltar e testemunhar Cristo, porque Cristo que é o centro de tudo. Deu para entender, né? Então vamos para a organização do ano litúrgico. Como é que ele se organiza dentro desse processo todo de 12 meses? Quem pode ler para a gente? Da necessidade de se organizar as comemorações religiosas, foi estabelecido um calendário de datas a serem seguidas, que ficou sendo denominado de ano litúrgico ou calendário litúrgico. O ano civil começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro. Já o ano litúrgico começa no primeiro domingo do Advento, cerca de 4 semanas antes do Natal, e termina no sábado anterior a ele, após a solenidade de Cristo Rei do Universo. Podemos perceber também que o ano litúrgico está dividido em tempos litúrgicos, como veremos a seguir. Então, como eu já te disse isso também, né, o ano civil começa dia 1º, dia 1º e termina dia 31, mas o ano litúrgico começa diferente, antes, né? Ou seja, 4 semanas antes do Natal, dá-se início o primeiro domingo do Advento.
Em qual domingo nós estamos agora? Agora a gente está no terceiro. Isso. Então, a partir de hoje à noite, às 18 horas, e amanhã, já entra no quarto domingo, né? Então, aí... As velas que já queimaram aqui em casa para poder lembrar. Muito bem. Então, a partir de amanhã, então, já se celebra o quarto domingo, né? Que é o último e termina, então, ali antes da celebração do Natal, né? Aí, esse é o primeiro início, né, do ano litúrgico. Começou, né, no primeiro domingo do Advento e vai terminar essa semana. Certíssimo? Deu para entender aí? Sim. Quem pode ler para a gente? Antes, porém, vale a pena lembrar que o ano litúrgico é composto de dias, e que esses dias são santificados pelas celebrações litúrgicas do povo de Deus, principalmente pelo sacrifício eucarístico e pela liturgia das horas. Por esses dias serem santificados, eles passam a ser denominados dias litúrgicos. A celebração do domingo e das solenidades, porém, começa com as vésperas, na parte da tarde do dia anterior. Dentre os dias litúrgicos da semana, no primeiro dia, ou seja, no domingo, dia do Senhor, a igreja celebra o mistério pascal de Jesus, obedecendo à tradição dos apóstolos. Por esse motivo, o domingo deve ser tido como o principal dia de festa. Certo. Então, o domingo é o dia do Senhor, é o dia de festa, e nele é a centralidade, ocorre toda a centralidade também da questão das nossas celebrações litúrgicas, né? Então, ela é vivida pelo sacrifício eucarístico, que se dá na liturgia, né? Da missa, né? Na missa em si e na liturgia das horas, né? Não sei se vocês conhecem a liturgia das horas. É um livro, na verdade, era um livro grande, mas ele foi dividido em 4 livros, que a igreja pede que todos os cristãos façam essas orações de liturgia das horas, mas só os religiosos, né, que fazem mais, que têm essa constância, né, porque ele exige um pouco mais de oração, né, a liturgia das horas, como ele é dividido, ele pode ser feito às 3 horas da manhã, que tem uma própria, às 6 da manhã, que tem outra própria, às 9 da manhã, que tem outra própria, ao meio-dia, às 15 horas, às 18 horas e às 21 horas. Então, nele vai contemplar todos os momentos de oração, né? E é um livro que é para nos ajudar nesses momentos de orações e de vivência, por isso que é chamado Liturgia das Horas, né? Que nós passamos o tempo nessa liturgia de amor, de adoração, de vivência em Cristo, né? E também nas missas, né? É claro que na liturgia das horas não é necessário que você faça todas as horas, né? Geralmente os religiosos, eles fazem das 6 da manhã, do meio-dia, das 18 horas, né? Eles fazem esses 3 horários. Mas quando é, por exemplo, em conventos de monges e monjas, que aí realmente voltado mais para a oração, eles fazem todos os momentos. 3 da manhã, 6, 9, 12, 15, 18 e 21. Então, eles fazem todos os momentos de oração, né? Então, dentre os dias litúrgicos da semana, que é vivido tanto na liturgia das horas, para quem nas igrejas e paróquias que tem missas durante a semana, né? Ou seja, também, né, no domingo, a igreja celebra o mistério pascal de Jesus, obedecendo à tradição dos apóstolos, né? Porque é uma tradição essa celebração, né, do domingo. Por esse motivo, o domingo deve ser tido como principal dia de festa. Quem pode ler para a gente? Cada rito litúrgico da Igreja Católica tem o seu calendário litúrgico próprio, com mais ou menos diferenças em relação ao calendário litúrgico do rito romano, mais conhecido. No entanto, para todos os ritos litúrgicos há idêntico significado do ano litúrgico, assim como a existência dos diversos tempos litúrgicos e das principais festas litúrgicas.
A Igreja estabeleceu, para o rito romano, uma sequência de leituras bíblicas que se repetem a cada 3 anos, nos domingos e nas solenidades. As leituras desses dias são divididas em ano A, B e C. No ano A, leem-se as leituras do Evangelho de São Mateus. No ano B, o de São Marcos. E no ano C, o de São Lucas. Já o Evangelho de São João é reservado para as ocasiões especiais, principalmente as grandes festas e solenidades. Nos dias da semana do tempo comum, há leituras diferentes para os anos pares e para os anos ímpares, tirando o Evangelho, que se repete de ano a ano. Deste modo, os católicos de 3 em 3 anos, se acompanharem a liturgia diária, terão lido quase toda a Bíblia. Entenderam aí certinho? Sim. Né? Lembrando que nós já estudamos sobre os ritos, né? Lembra quando a gente falou sobre a história do povo de Deus? Lá eu coloquei um pouco da igreja também e coloquei lá os ritos, diversos ritos. O nosso rito qual que é, né? Dentro desse nosso rito, né? É celebrado assim, né? Com essa sequência de leituras que se repete a cada 3 anos, nos domingos, nas solenidades. A leitura desses dias são divididas em ano, tudo isso também já comentei com vocês. Então, nós estamos, por exemplo, no ano, qual ano que é? Alguém sabe? A. Isso, nós estamos no ano A, que é o de São Mateus, o Evangelho de São Mateus, que será lido. E aí, como eu falei, mostrei até nos livros lá para vocês, né? No dia que nós tivemos o encontro presencial, os livros que são colocados no lecionário dominical, que tem ano A, B e C, e também mostrei o lecionário semanal, que aí as leituras são feitas por ano A e ano ímpar. Ano pares e ímpares. Eu falei, anos pares e anos ímpares. Certinho aqui? Sim. Quem pode ler sobre o domingo litúrgico, fundamento do ano litúrgico? O Concílio Vaticano II, fiel à tradição cristã e apostólica, afirma que o domingo, dia do Senhor, é o fundamento do ano litúrgico, pois nele a Igreja celebra o mistério central da nossa fé. Na Páscoa semanal, que, devido à tradição apostólica, se celebra a cada 8º dia. Uhum. Pode continuar lendo. O domingo é justamente o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição do Senhor, que nos lembra o primeiro dia da criação, no qual Deus criou a luz. Aqui, o Cristo ressuscitado aparece então como a verdadeira luz dos homens e das nações. Todo o Novo Testamento está impregnado dessa verdade substancial, quando enfatiza a ressurreição no primeiro dia da semana. Como também No Antigo Testamento. no Antigo Testamento. Tá? Ou como em Atos Apóstolos, desculpa. É Atos Apóstolos ali, 27 e Apocalipse 1, de 1 a 10. Alguém quer pegar uma dessas leituras aí para a gente ler? Apocalipse 10. Encontraram aí? Algum? Achei. Qual que você achou? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. Então leia para a gente aí, por favor. No primeiro dia da semana, estávamos reunidos para a fração do pão. Paulo, que devia partir no dia seguinte, dirigia a palavra aos fiéis e prolongou o discurso até meia-noite. Continua? Não, é só até 7. Certo. Alguém encontrou outro? Eu encontrei Marcos 16, Versículo 2. 2. Leia para a gente. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. É só isso. Isso. Que é só para dizer da questão do primeiro dia da semana. Uhum. Aquele que se volta ao dia do Senhor. Uhum. Alguém encontrou mais algum? Apocalipse 1, 10. No dia do Senhor, entrei em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta. Uhum.
No Mateus 28, 1 diz: depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver a sepultura. Então, são textos que nos ajudam a confirmar que nesse primeiro dia da semana é dedicado ao dia do Senhor, voltado a Deus. Por isso que nós celebramos no dia do Senhor, nesse dia voltado a Deus. É o primeiro dia da semana. Quem pode ler? Eu leio. Uhum. Como o tríduo pascal da morte e ressurreição do Senhor derrama para todo o ano litúrgico a eficácia redentora de Cristo, assim também, igualmente, o domingo derrama para toda a semana a mesma vitalidade do Cristo ressuscitado. O domingo é, na tradição da Igreja, na prática cristã e na liturgia, o dia que o Senhor fez para nós. Dia, pois, da jubilosa alegria pascal. Certo, então, o domingo, o que é que a gente celebra no domingo, ele se espalha por toda a semana, porque nem todas as pessoas têm essa possibilidade, têm essa condição, ou têm essa vivência da missa durante a semana, né, que também é respaldo desse domingo, né, da vivência desse domingo, que onde está a questão da morte e ressurreição do Senhor trabalhada ali no domingo, né? E aí é irradiada essa eficácia redentora durante toda a semana. Então, mas a semana, quando aqueles que não têm condições de ir todos os dias, quando ele vai ao domingo, ele recebe essa mesma graça, essa mesma eficácia redentora durante a semana. Divisão do ano litúrgico, como ele é feito, e vamos prestar atenção porque tem uma perguntinha sobre isso. O ano litúrgico da igreja é assim dividido: ciclo da Páscoa, ciclo do Natal, tempo comum, ciclo santoral. Este ano litúrgico da igreja tem leituras bíblicas apropriadas para cada celebrações, para as celebrações de cada santo em particular. Aí estão as 15 solenidades e 25 festas, com leituras obrigatórias, as 64 memórias obrigatórias e 96 memórias facultativas, como leituras opcionais. O calendário apresenta também 44 leituras referentes à ressurreição de Jesus Cristo, além de diversas leituras para os santos, doutores da Igreja, mártires, virgens, pastores e Nossa Senhora. Viu? Aqui, então, da divisão do ano litúrgico, divide em ciclo da Páscoa, ciclo do Natal, né? Depois vem um tempo comum, que a gente for olhar lá aquele organograma, né? Tem duas partes lá do tempo comum, e dentro desse processo todo ainda tem um ciclo santoral que intercala vários momentos ali, né? E aí ele coloca depois a divisão, como são as celebrações de cada ano, principalmente para os santos em particular, né? E cita alguns aqui, que são 15 solenidades, são 25 festas com leituras obrigatórias, as 64 memórias obrigatórias, que são memórias obrigatórias, aquilo que a gente tem que relembrar, né? Obrigatoriamente. E 19 memórias facultativas, aquelas que, para a paróquia naquele dia, não é necessário que se faça aquela memória, né? Mas por isso que se torna facultativa, faça se tiver relevância para a comunidade. E nessa, com leituras opcionais. E o calendário apresenta também 44 leituras referentes à ressurreição de Jesus Cristo, além de diversas leituras para os santos, doutores da igreja, mártires, porque há celebrações próprias para cada um deles, para santos, para doutores da igreja, mártires, virgens, pastores e Nossa Senhora. Esse aqui é o nosso ciclo, organograma, né, do nosso ano litúrgico, começando aqui, ó, no início, né, que é o advento, no período que nós estamos, esse amarelinho que está aí, o rosinha, né, do terceiro domingo que nós nos encontramos, que é o dia da alegria, que é o domingo da alegria, né, então o terceiro domingo, e depois nós vamos entrar nesse quarto. Depois nós vamos entrar no tempo de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é do Natal, né,
Aí, isso tu tá dentro do ciclo do Natal. O ciclo do Natal já começa com o Advento, tá? E termina com o batismo do Senhor. Termina lá com o batismo do Senhor. Então, passa que depois tem a festa de Natal, né? Que é a festa do Natal, dia 24 a 25. Depois vem a festa da Sagrada Família logo em seguida. Depois, outro domingo, festa de Santa Mãe de Deus, que é de Maria. Depois, a Epifania do Senhor, né? Depois tem o batismo do Senhor. Essas são as grandes festas que nós temos nesse ciclo do Natal, né? Depois desse tempo do ciclo do Natal, nós passamos para o tempo comum, né? Que são celebrações importantes, mas não tem festas grandiosas, festas assim de solenidades dentro desse processo. Tá? Então, Jesus inicia suas primeiras pregações, aí começa a vida pública de Jesus a partir daí. Então, brilha a esperança a partir da salvação, né? Depois, nós temos o ciclo do tempo comum, nós vamos vivenciar o ciclo da Páscoa, que se inicia com a quarta-feira de cinza, logo depois do Carnaval, que é a última terça-feira, né? Depois a quarta-feira de cinzas. E aí tem o tempo da Quaresma, que tem o quê? 5 domingos que são vivenciados essa Quaresma. Depois vem o domingo de Ramos, que aí já dá início à Semana Santa, a partir do domingo de Ramos. E aí vem a segunda-feira, terça-feira, que é a Semana Santa, né? Vai ter a sexta-feira. Depois vem o sábado santo, né? Que inicia o tríduo pascal através do sábado santo, que é o sábado da aleluia, o sábado do fogo, né? Porque tem a celebração de acendimento do círio pascal, que eu falei para vocês e mostrei até lá no sábado passado o círio que é aceso e que se apaga lá em Pentecostes, porque aí o tempo deixa de ser o tempo de Jesus para ser o tempo de Pentecostes, que Jesus sobe e Pentecostes desce, então o Consolador que está mais presente. E então começa o tríduo pascal no sábado, né? De aleluia, depois vem o domingo da ressurreição, né? Aliás, na sexta-feira da paixão começa o tríduo, desculpa, na sexta-feira da paixão começa o tríduo, no sábado, o sábado de aleluia, sábado da festa, né? E no domingo é o domingo de Páscoa. Né? Então, o tríduo começa na sexta-feira. Eu falei sábado, mas é sexta-feira, tá? Depois dá-se o período do domingo da Páscoa, que se celebra o tempo pascal, né? Então, são vários domingos, onde vai estar celebrando, aprofundando essa vivência pascal, né? O primeiro é o domingo da Páscoa, depois vem o segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, né? Então, são 7 domingos ali. E aí dá-se que a ascensão do Senhor, que seja a subida de Jesus aos céus, né? E aí depois, no domingo seguinte, vem o domingo de Pentecostes, que aí é a descida do Espírito Santo Consolador que tanto ele prometeu, certo? Daí vai se dar também, logo após o domingo de Pentecostes, outra parte do tempo comum, e aí vai se iniciar com a festa da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, depois vem um tempo de revivermos tudo que Jesus Cristo disse e fez para a nossa salvação. É uma continuação do tempo comum, com reinício na segunda-feira, após a festa de Pentecostes. E aí termina, né, com a festa do Cristo Rei, que é o último domingo do ano litúrgico, né? Então, 4 semanas antes do tempo do Natal dá-se o advento. Então, na quinta semana antes do Natal é a celebração da festa do Cristo Rei. Deu para entender? Muita coisa. Sim. Mas deu para compreender o geral ou não? Deu. Sim, eu queria saber o seguinte, dessas festas que você mostrou aí nesse calendário, tem alguma que é fixa a não ser o Natal? Porque, assim, eu sei que o período de Quaresma é móvel, né? Bem como Pentecostes e tal. Mas, por exemplo, a festa da Santa Mãe de Deus é o 1º de janeiro? Isso, 1º de janeiro. 1º de janeiro. Na verdade, eles têm datas fixas. Datas fixas. Acontece que algumas festas, por sua importância, ao invés de acontecer naquela data fixa, que está ali marcada, a Igreja do Brasil, ela tem autorização para colocar no domingo. Compreendi. No caso, Entendeu? por exemplo, como aqui no Brasil, o dia 1º de janeiro é um feriado, então Isso. é uma festa fixa.
Isso, exatamente. É uma festa fixa. E aí você celebra nesse dia a festa da Santa Mãe de Deus. E vem cá, a festa da Sagrada Família eu não conhecia. Ela é fixa também? A festa da Sagrada Família, sim. É geralmente nesse domingo, no domingo. É Ah, feita no domingo. No domingo, É. no domingo anterior ao ao 1º de novembro? primeiro Ou de 1º de janeiro, perdão. 1º de janeiro, 1º de janeiro. Anterior ao 1º de janeiro, correto? Ok. que aí pode. Não tem como coincidir com o Natal. Não, não tem. Não. Entenderam o processo? Então, existe dois ciclos, o ciclo do Natal, o ciclo da Páscoa, o tempo comum, né? E aí o tempo dos santos, que são intercalados dentro desses dois, do tempo do ciclo do Natal, do ciclo da Páscoa e do tempo comum. Correto? E aqui só destrinchou mais ou menos o que vai fazer-se dentro de cada um dos ciclos e dentro de cada um dos tempos, né? O que vai se vivenciar. Tá certinho aí? Eu sei que é muita informação, por isso que eu falei para vocês, esse monte de informação, até eu não guardo muito de memória, mas eu tenho essa visão total, e dentro da visão total, eu já sei, por exemplo, do ciclo de Natal, eu sei que vai ter o Advento, eu sei que tem o Natal, eu sei que, pela vivência já sei que tem a festa da Mãe de Deus, já sei que tem na Epifania, do batismo, então tem muita coisa que a gente, com a vivência, já vai guardando, entendeu? Mas como vocês estão iniciando, então, aos poucos vocês vão também guardando essas coisas normalmente, sem precisar de tanta guia, assim, né, desse organograma para estar lembrando. Mas é importante a gente ter essa noção, porque às vezes você quer saber em que tempo está, etc. Então já tem essa noção de como encontrar e como se encontrar dentro do ano litúrgico, né? Só uma pergunta. No caso aqui, me lembrei o que é Epifania. O que é Epifania? Quando ele surge enquanto Deus. Deus se mostra. É Jesus que se mostra ali. Essas marcações seriam cada domingo, vamos assim dizer, ou se tiver uma data fixa, é celebrado como data fixa no dia que ocorrer. A Epifania do Senhor, esse aqui geralmente é domingo, são quase todos os domingos, né? Isso acontece algumas festas quando é importante que se viva mais profundamente, que a Igreja do Brasil coloca no domingo, né? Mas todos esses aqui são domingos. Ok. As festas de Jesus geralmente são todas no domingo, exceto do nascimento dele, que às vezes pode modificar. E aí, se acontecer alguma coisa de mudança, a igreja muda para o domingo. Deu para entender? Sim, obrigada. Nada. Quem pode ler para a gente? Como se vê neste gráfico, o ano litúrgico se divide em dois grandes ciclos, Natal e Páscoa. Entre eles situa-se o tempo comum, não os separando, mas os unindo na unidade pascal e litúrgica. Em cada ciclo, há 3 momentos de grande importância para a compreensão mais exata da liturgia. São eles: de preparação para a festa principal, outro de celebração solene, constituindo assim o seu centro, e outro ainda de prolongamento da festa celebrada. No centro do ano litúrgico encontra-se Cristo, no seu mistério pascal, paixão, morte e ressurreição. É o memorial do Senhor que celebramos na Eucaristia. O mistério pascal é, portanto, o coração do ano litúrgico, isto é, o seu centro vital. O círculo é um símbolo expressivo da eternidade e o mistério pascal de Cristo, no seu centro, constitui o eixo fundamental sobre o qual gira toda a liturgia. Certo, foi o que eu já expliquei. E aí nós vamos ver cada um dos tempos, certo? Em tempos litúrgicos, esses tempos litúrgicos existem em toda a Igreja Católica, há apenas algumas diferenças entre os vários ritos, nomeadamente em relação à duração de cada um e à data e importância de determinadas festividades. A descrição que se segue corresponde ao nosso rito, que é o rito romano, né? Então, o tempo do Advento, que é esse que a gente está vivendo.
O tempo do Advento possui dupla característica, sendo um tempo de preparação para as solenidades do Natal, em que comemoramos a primeira vinda do Filho de Deus entre os homens, e também um tempo em que, por meio dessa lembrança, se volta os corações para a perspectiva da segunda vinda de Cristo no fim dos tempos. Por esse duplo motivo, o tempo do Advento se apresenta como um tempo de piedosa expectativa da vinda do Messias, além de se apresentar como um tempo de purificação de vida. O tempo do Advento inicia-se 4 domingos antes do Natal e termina no dia 24 de dezembro, desembocando na comemoração do nascimento de Cristo. É um tempo de festa, mas de alegria moderada. No Advento, a cor litúrgica é o roxo, sendo que no Gaudete pode ser usado o rosa, que é esse período que nós estamos, que é o terceiro domingo do Advento, que é o da espera, da alegria, na verdade. É o domingo da alegria. Tempo de preparação para o Natal é o Advento, que são 4 domingos, sendo o terceiro domingo do Advento, o domingo Gaudete. O tempo do Natal, após a celebração anual da Páscoa, a comemoração mais venerável para a igreja é o Natal do Senhor e suas primeiras manifestações, pois o Natal é um tempo de fé, alegria e acolhimento do Filho de Deus que se faz homem. O tempo do Natal vai da véspera do Natal de Nosso Senhor até o domingo depois da festa da aparição divina, em que se comemora o batismo de Jesus. No ciclo do Natal, são celebradas as festas da Sagrada Família, de Maria, Mãe de Deus, Epifania do Senhor e do batismo de Jesus. No Natal, a cor é branca, simbolizando a paz e a harmonia. Tudo isso que eu nem vou entrar, porque eu já falei lá quando estava no diagrama, né? Só da cor branca aqui que eu não tinha falado. Então, a cor do tempo do Natal é branca. O tempo da Quaresma é um tempo forte de conversão e penitência, jejum e de oração e de caridade. É um tempo de preparação para a Páscoa do Senhor e dura 40 dias. Nesse período não se diz o Aleluia nas missas, não se colocam flores nas igrejas, as imagens ficam veladas com tecidos roxos, com exceção da cruz, que só é velada na Semana Santa. Não deve ser usado muitos instrumentos e não se canta o Glória também, a Deus nas alturas, para que as manifestações de alegria sejam expressadas de forma mais intensa no tempo que se segue, que é a Páscoa. No dia da Páscoa, toca-se o sino, na verdade, a partir do sábado de Aleluia, já toca o sino mostrando muito dessa alegria da ressurreição do Senhor. A Quaresma inicia-se na quarta-feira de cinzas e termina na quinta-feira santa, antes da missa do Ceia do Senhor, né, que é aquilo que eu falava, que aí na sexta-feira já é o tríduo pascal. Na Quaresma, a cor litúrgica é o roxo, sendo que no quarto domingo, o domingo Laetere, pode ser o rosa, que também se liga um pouco da alegria, da espera que está vindo esse Cristo, ou seja, está ressuscitando esse Cristo. É o tempo de preparação para a Páscoa, é a Quaresma, que é composta por 5 domingos, sendo o quarto domingo da Quaresma, o domingo Lautério, né? E aí depois vem o Pentecostes, né? Que aí são 50 dias depois da Páscoa. Depois vem o tríduo da Páscoa. O tríduo pascal começa com a missa da Santa Ceia do Senhor na quinta-feira santa. Neste dia é celebrada a instituição da Eucaristia, do sacerdócio, e comemora-se o gesto de humildade de Jesus ao lavar os pés dos discípulos, ao lavar os pés dos discípulos. Então, esse é feito na quinta-feira santa, né? Na sexta-feira santa, celebra-se a paixão e morte de Jesus Cristo. É o único dia do ano que não tem missa na igreja, então, guardar sempre isso. Na sexta-feira santa não se tem missa na igreja. Tem uma celebração, mas missa não é. Aí se comunga através daquelas reservas eucarísticas, aquilo que foi consagrado no dia anterior. Então se comunga nesse dia, mas não tem a consagração do corpo e sangue de Cristo, né? Então só comunga da reserva eucarística. Então durante o sábado, acontece apenas uma celebração da palavra chamada de ação ou ato litúrgico. Durante o sábado santo, a igreja não exerce qualquer ato litúrgico, permanecendo em contemplação de Jesus morto e sepultado durante o dia, né? Na noite de sábado, já pertencente ao domingo de Páscoa, acontece a solene vigília. Conclui-se, então, o tríduo pascal, que compreende a quinta-feira santa, sexta-feira e sábado santo, que prepara o ponto máximo da Páscoa, que é o domingo da ressurreição.
O tempo pascal é a festa da Páscoa ou da ressurreição do Senhor, se estende por 50 dias, entre o domingo de Páscoa e o domingo de Pentecostes, comemorando a volta de Cristo ao Pai na ascensão e o envio do Espírito Santo. Estas 7 semanas devem ser celebradas com alegria e exultação, como se fosse um só dia de festa, ou seja, ainda como se fosse um grande domingo, vivendo uma espiritualidade de alegria no Cristo ressuscitado e crendo firmemente na vida eterna. No tempo pascal, a cor litúrgica é o branco, simbolizando a luz, tipificando a inocência e a pureza, a alegria e a glória. Ou seja, então, nesse tempo da festa pascal, aqueles 7 domingos, né, são celebrados como se fosse um único domingo, vivendo a experiência do tempo pascal, permanecendo por todo esse tempo. No tempo comum, além dos tempos que têm características próprias, restam num ciclo anual 33 ou 34 semanas, nas quais são celebrados, na sua globalidade, os mistérios de Cristo. Comemora-se o primeiro mistério de Cristo em sua plenitude, principalmente aos domingos. É um período sem grandes acontecimentos, mas que nos mostra que Deus se faz presente nas coisas mais simples. É um tempo de esperança, acolhimento da palavra de Deus. Este tempo é chamado de tempo comum, mas não tem nada de vazio. É um tempo da igreja continuar a obra de Cristo nas lutas e no trabalho pelo reino. O tempo comum é dividido em 2 partes. A primeira fica compreendida entre os tempos do Natal e da Quaresma, e é um momento de esperança, de escuta da palavra, onde deve anunciar o reino de Deus. E a segunda parte do tempo comum fica entre os tempos da Páscoa e do Advento, e é o momento do cristão colocar em prática a vivência do reino e ser sinal de Cristo no mundo, como o mesmo Jesus disse, ser sal da terra e luz do mundo. O tempo comum é ainda tempo privilegiado para celebrar as memórias da Virgem Maria e dos santos. No tempo comum, a cor litúrgica é o verde, que simboliza esperança. O santoral, ou próprio dos santos, em todo o ano litúrgico, exceto nos chamados tempos privilegiados, que é a segunda parte do Advento, oitava do Natal, Quaresma, Semana Santa e oitava de Páscoa, a igreja celebra a memória dos santos. Se no Natal e na Páscoa Deus apresenta à igreja o seu projeto de amor em Cristo para a salvação de toda a humanidade, no santoral, a igreja apresenta a Deus os copiosos frutos da redenção, colhidos na plantação da esperança e do próprio Filho de Deus. São os filhos da igreja que seguiram fielmente a Cristo, Senhor, na estrada salvífica do Evangelho. Em outras palavras, o santoral é a resposta solene da igreja ao convite que Deus faz, né, que Deus fez para a santidade. E aí é apresentado os santos, que são esses exemplos. As festas de guarda, elas são baseando-se no terceiro mandato da lei de Deus, guardar os domingos e festas de guarda. A Igreja Católica estipula que todos os católicos devem ir à missa em todos os domingos e festas de guarda. Por isso, essa obrigação está também presente nos 5 mandamentos da Igreja Católica. A maior parte das festas de guarda cai sempre num domingo. Exemplo, domingo de Ramos, Pentecostes, domingo de Páscoa, Santíssima Trindade, etc. Que já é o dia semanal obrigatório de preceito ou guarda. Então, as festas de guarda, que podem não ser no domingo, são apenas 10. 1º de janeiro, solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. 6 de janeiro, que é a Epifania do Senhor. 19 de março, solenidade de São José. Ascensão de Jesus, que é data variável, quinta-feira da sexta semana da Páscoa. O Corpo de Deus, data variável, que é quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade, né? Que é Corpus Christi. Dia 29 de junho, o domingo seguinte, solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. 15 de agosto, que é o domingo seguinte, é a Assunção de Maria. 1º de novembro, dia de Todos os Santos. 8 de dezembro, Imaculada Conceição. E 25 de dezembro, Natal. Lembrando que o que a gente sempre comemora, né? Essas são os 9, né, que são, como diz aqui, as festas de guarda, que pode ser no domingo, são apenas 10. José, Sim. só uma curiosidade. Eu vi aí São Pedro e São Paulo. São João, que o pessoal comemora aqui, não tá, né? No dia 24? Não, não tá. Por quê? Porque a igreja, né, ela tem sua visão, né,
E não colocou São João com essa, porque ela tem importância muito grande, São João, aqui para nós no Nordeste, mas em outros estados não. Não, e São Pedro, por ser o Papa, né, o primeiro Papa, né, que foi grande exemplo, e São Paulo, que foi aquele discípulo de Jesus, em que espalhou realmente o catolicismo para o ser cristão para todo mundo, ele tem essas duas importâncias muito grandes. Então, por isso que a igreja colocou somente os dois. E São José, que é pai adotivo de Jesus. Certo. E o João que celebra no dia 24 é o João Batista? Porque são dois João, né? Tá. Não, é João Batista. O outro João é o João Evangelista, mas é celebrado em outro tempo. Ok, obrigada. Porque ele é importante, né? Foi ele que batizou o senhor, né? Então, E foi o mais esse que ela está falando. Oi? O mais importante dos profetas. É, Ele antecedeu, ele preparou exato. a vinda dele, né? É lindo. Isso, exatamente. Mas aí não se coloca no domingo. É no dia que cair, cai. Se for durante a semana, é celebrado. Se cair no domingo, ele é celebrado um dia antes. Porque no domingo não se celebra o dia dele, porque para a igreja dá-se centralidade e importância maior é Jesus Cristo. Então, o domingo é dia de Jesus Cristo, é dia do Senhor. Então, qualquer santo que cair, mesmo que seja a data 24 ou 23, que seja a festa dele, que cair no domingo, então ele faz no dia anterior. Esse ano mesmo caiu no domingo, então foi feito na sexta, ou no sábado. Ou foi na sexta, não, foi na sexta-feira. E aí foi feito na quinta-feira, porque na sexta-feira era dia do Sagrado Coração de Jesus. Como por ser Jesus mais importante que São João, então São João foi feito na quinta-feira e Sagrado Coração de Jesus ficou realmente na sexta-feira. Eu tenho uma pergunta. No caso, por exemplo, esse ano, o Dia de Todos os Santos, que é um dia de preceito, né? Uhum. Ele caiu, acho que na segunda ou na terça-feira. E para a gente não é feriado. Mas a igreja celebrou no domingo. Isso, exatamente. Por ser uma Neste grande caso, a gente, por exemplo, como tem uma missa no domingo, a gente é obrigado a ir no dia 1º? Não é obrigado. Aqui, a igreja aqui tem o domingo para celebrar, não é isso? Isso, a igreja só vai celebrar no domingo, então você pode ir no domingo, não é obrigado a ir no dia 1º, não. Ok. Isso aí vai ser de acordo com cada arquidiocese, né? No caso, por exemplo, no Brasil. No Brasil, a gente celebra assim. Isso. No Brasil, não. Esse ano litúrgico e essas datas, eles são para o mundo todo. Certo. No Brasil, ele tem essa dispensa, porque foi feito um pedido pela CNBB à Cúria, né, para haver essa dispensa, essa festa que é bem vivenciada por nós católicos do Brasil. Então, para não ter o dia 1º de novembro, uma missa lá sem tantos participantes, etc., então se colocou no domingo seguinte. Era isso que eu queria falar, dispensa. A dispensa para poder fazer essa substituição devido à importância, para que, no caso, seja uma celebração cheia, né? Mais vivida mesmo. Ok. Porém, nem todos os países dioceses festejam e guardam esses 10 dias de preceito, porque com a prévia aprovação da Sé Apostólica, a Conferência Episcopal pode suprimir algumas das festas de preceito ou transferi-las para um domingo. É o que a gente acabou de falar. Observações das festas e solenidades da Epifania do Senhor, a Ascensão, São Pedro e São Paulo, Assunção de Maria e Todos os Santos no Brasil foram transferidas para o domingo mais próximo. A CNBB no Brasil aboliu o preceito da festa de São José, permanecendo sua celebração litúrgica no dia que cair. Deu para entender? Respondeu as perguntas, né? Eu até fiquei um pouco confusa, porque uma vez eu ouvi que eram 5 dias
de preceito, mas no caso são 5 dias, porque esses outros dias aí, que estão entre os 10 totais, foram transferidos, foram pedidas de licença, não é isso? Exatamente, isso mesmo. Certo, obrigada. Como é feito o cálculo do ano litúrgico? O ano litúrgico passa por 3 ciclos, também chamados de ano A, B e C. A cada ano tem uma sequência de leituras próprias, ou seja, leituras para o ano A, ano B e para o ano C. A organização das leituras próprias para cada ano possibilita ao católico estudar toda a Bíblia, desde que participe de todas as missas diárias ou estude a liturgia diária nesse período de 3 anos. Para saber de que ciclo é um determinado ano, parte-se do princípio o ano que é múltiplo de 3, do ciclo C. Para saber se o número é múltiplo de 3, basta somar todos os algarismos e se o resultado for múltiplo de 3, o número também o é. Por exemplo, o ano de 2021, o ano passado, fazemos 2 mais 0 mais 2 mais 1, que deu 5. Como 5 tem resto ainda de 2, porque se você dividir 5 por 3 vai dar 3, depois vírgula, né, e vai colocando lá 20, aquela fração, estamos no ano B. O ano litúrgico começa no ano do advento do ano anterior. Logo, o advento de 2020 é início do ano litúrgico, de 2021. Então, nós estamos no ano A. As cores do ano litúrgico, como a liturgia é a ascensão simbólica, também as cores nela exercem um papel de vital importância, respeitada a cultura de nosso povo, os costumes e a tradição. Assim é conveniente que se dê aqui a cor dos tempos litúrgicos das festas. A cor diz respeito aos paramentos do celebrante, a toalha do altar e do ambão, e a outros símbolos litúrgicos da celebração, pode-se, pois, assim descrevê-la. Vocês entenderam aqui a numeração, que eu nem perguntei? Entendeu o cálculo aqui? Eu achei muito doido. Achei muito doido? Múltiplo de 3 é fácil, o resto é que tem que Nós estamos, calcular um pouquinho. Nós estamos no... Eu pensei que a gente está no ano A, ano que vem seria o B, e depois o C, sucessivamente. Mas se fosse dessa forma. Sim, mas a gente segue assim mesmo. Nós seguimos assim mesmo. Ano A, começou agora no advento, começou ano A, certo? Certo. Então, até 4 semanas antes do Natal, nós estamos vivendo o ano A. Aí, quando começar o advento, nós vamos viver o ano B. Quando terminar em 2024, lá, iniciar o advento de 2024, nós vamos para o ano C. Aliás, 2023, é isso mesmo. Aí, 2025, na verdade. No advento de 2024 para 2025, começa o ano C. Segue a norma mesmo. Eu vou parar de fazer as contas depois. Peraí, Nesse caso aqui, vai ser ano B, quando tiver resto par, no caso? O resto 2, é isso? Não, gente, 2025 é múltiplo de 3. 2 mais 2 mais 5 é 9. É múltiplo de 3. 2 mais 2025, né? 2025, isso. 2025 é múltiplo de 3. 4. 4 com 5, 9. Isso, múltiplo de 3. Exatamente. Porque o ano litúrgico, no caso, começa no final de 2024. Isso, final de 2024. Exatamente, no final de 2024. Mas nesse caso aqui, essa continha doidinha aqui, de 2021. Sim. Só para eu poder entender. Ele falou o seguinte aqui, quando a gente faz essa soma, no caso aqui deu 5, que a gente divide por 3 e tem resto 2, sempre quando tem resto 2, a gente vai estar no ano B? É isso? Como? Tem resto 2 quando é dividido por 3. Estamos no ano B. O ano litúrgico começa no advento do ano anterior. O ano litúrgico começa no advento do ano anterior. Logo, o advento de 2020 é o início do ano litúrgico de 2021. No início do advento de 2020. Entendi. Então, é o início do ano litúrgico do ano 2021. Nós estamos em 2022, não é isso? Isso. Então, 2021 foi ano o quê? 21 foi ano B. Não é isso? Isso. 22? C.
e agora nós estamos iniciando no advento agora. Isso, o ano C, A. o ano A. A. Que é Porque... 2023 é A. Isso, 2023 é A. Isso. Tá certinho a conta aí. É. Entenderam? Deu para entender? Sim, agora sim, vai. sim. Obrigada. Por nada. Então, as cores, né, que aí pode assim, vamos assim descrevê-la, né? A cor roxa usa-se no tempo do advento, da quaresma e da Semana Santa, até quinta-feira santa de manhã, e na celebração de finados, como também nas exéquias. A cor branca... Exéquias são as celebrações de... Quando a pessoa morre, então faz as exéquias. É uma celebração. Missa de sétimo dia, essas coisas? Oi? Uma missa de sétimo dia? Não. Não? Não. Exéquias são celebrações da morte da pessoa mesmo, entendeu? Por exemplo, você morreu, tá? Aí vai ter... missa de corpo presente. Isso, exatamente. Ali é uma eu não morri nada. Você morreu para o pecado e nasceu para Jesus, tá vendo? Tá. É usado no terceiro domingo do Advento, chamado Gaudet, e no quarto domingo da Quaresma, chamada Laetare. Esses 2 domingos são classificados na liturgia de Domingos da Alegria, por causa do tom jubiloso de seus textos. A cor preta pode ser usada na celebração de finados. A cor verde usa-se em todo o tempo comum, exceto nas festas do Senhor nele celebradas, quanto a cor litúrgica é o branco. Se uma festa ou solenidade tomar o lugar da celebração do tempo litúrgico, usa-se então a cor litúrgica da festa ou solenidade. Exemplo, em 8 de dezembro, celebra a solenidade da Imaculada Conceição. Neste caso, a cor litúrgica é o branco e não o roxo do advento. Este mesmo critério é aplicável para a celebração dos dias da semana. Deu para entender? Sim. Eu nunca vi ninguém celebrando na cor preta. De finados, né? Nunca vi preto. Alguns geralmente é o roxo. Geralmente não. Sempre que tem essas datas. Mas tem também. Então, é só para ciência e conhecimento. E deu para entender? Alguma dúvida? Tranquilo. Ótimo. Então, vamos ver a questão das atividades aí. Agora vai ficar mais fácil para vocês responderem aquele organograma que eu coloquei lá. Então, nós vamos responder algumas. Vamos responder só essa primeira parte dos nomes dos objetos e deixar as outras partes para vocês responderem e me falarem, tá bom? Ou até dá para falar dos objetos litúrgicos, dá para falar. E das palavras cruzadas também dá para falar. A partir do terceiro e o quarto, em diante, que a gente faz. Depois vocês me mandam. Combinado. Tá bom? Eu acho que eu me perdi, eu não fiz atividade ainda. É R$1.000, viu, Leane? Uhum. Tá devendo. Já vai começar 2023 com débito. Eu já vou começar negativo. Isso mesmo. Acho que eu já paguei minhas penitências a tudo. Esse ano, pelo amor de Deus. Então, vamos lá na atividade, né? Coloque o nome nos objetos. O primeiro objeto aí, qual foi? Menina da aula presencial. Mostra a imagem para ver se... Hã? Eu fiquei na dúvida, mas eu coloquei presbitério. É presbitério. É presbitério. É presbitério. Ainda tá com a pesquinha de Mariana, dá até para ler, ó. Dá para ver? Dá para ver a resposta também. Não, peraí, vou botar só EPA, vocês estão pescando. Isso. A segunda figura? Tem escrito Tem 3, também. né? Isso, são 3. São 3. Cálice. Cálice, depois? Eu vou pescar do de Mari, que dá para ler. Mari escreveu de vermelho, Mari tem que escrever de preto. Cálice, patena e... Âmbula. Âmbula. Isso. A terceira? É um ostensório. Terceira Ou aspersório, desculpa. É. Aspersório, foi mal, eu troquei o nome. E uma caldeirinha. Isso, tem a caldeirinha, que é tipo um caldeirãozinho. É o baldinho. E o aspersório do lado. É o e baldinho. O outro é? Esse eu não achei de jeito nenhum, gente. Baco. É baco. É aquele cajado que o bispo segura. Então Ele está desmontado. Aí ele é montável. Ah, eu achei isso, mas como tava com essas pecinhas, eu achei que tudo era peça, eu não sabia que era desmontado.
Pegadinha. Olha, Isso mesmo. Outro desenho é batismal, a pia, pia batismal, ou batistério, né? O outro desenho é um cálice. isso, cálice, tem Tô alguns pensando repetidos. demais. Isso. O outro desenho é Sinete. Eu botei carrilhão. o nome correto é carrilhão. Ah, é? É, o nome correto é Ai, você é carrilhão. todo chato. Os que tem 4 sinos é carrilhão que se chama. Sinete é no máximo 2. Um é sino, Ah, tá. Tudo bem. certo? Então a gente tá aqui agora, né? O outro desenho é Âmbula, né? Âmbula. isso, é âmbula. O outro desenho, A credência. isso. O outro, Crucifixo. muito bem. O próximo, Galhetas. isso. O outro, Genuflexório. muito bem. Isso O mesmo. genuflexório é tudo ou só aquela parte de baixo? Foi? O genuflexório é a estrutura inteira, né? A estrutura inteira. É porque às vezes ele é o fundo do outro banco, então Isso. A outra figura, Eu botei hóstia magna. Hoje você falou na aula, hóstia grande, não foi hóstia maior, um negócio desse. pode ser hóstia magna, pode ser hóstia grande e pode ser hóstia pequena, como partícula grande, partícula pequena. Qualquer uma das respostas está correta. O outro desenho, bacia Bacia e jarra. lavar a mão. isso, bacia e jarra para fazer o lavabo também pode ser chamado, tá? Uhum. Lavabo também pode. O outro é A naveta. só naveta e a Eu só achei como colherinha. naveta. A Colherinha. Tem a colherinha embaixo também da naveta. Eu tô vendo, mas eu achei que tudo era naveta. O outro é Ostensório. isso. Vai na... O outro desenho é 3 É um coisas, sanguíneo. hein? isso, 3 coisas. Sanguíneo é uma pala e um corporal. Um para cobrir o E cálice. embaixo tem a O pala, corporal. do lado da pala um paninho e debaixo do paninho e da pala tem um outro, que é o corporal. Debaixo tudo é corporal. Os dois de É um cima é sanguíneo, pala uma pala e um corporal. isso. Então em cima Corporal. tem a pala e o sanguíneo e embaixo tem o corporal. O corporal. Isso. O outro desenho é É uma isso. O outro é Tecão ou tequinha? Aí. teca mesmo. Tá bem. O outro desenho É é uma coisa de referência. Turíbulo. turíbulo, muito bem. Depois vem Aí é um véu de âmbula. isso, véu de âmbula. Depois vem Ambão, eu nunca vou me esquecer esse nome. Isso. Tô apaixonada por esse nome. Tô apaixonada. o outro é Uma sédia. Ou isso, sede. isso. Depois vem A cruz processional. isso. Depois vem a Nave. e depois vem o Coro. isso. Depois vem Batistério ou pia batismal. isso. Depois Um confessionário. depois Uma capela do Santíssimo. isso. Depois Um átrio. isso. Depois Eu achei na sua aula avisos e cartazes, mas eu tinha posto mural. Não pode ser mural, não? pode ser quadro de avisos, pode ser mural, e pode ser avisos. O outro é Uma via sacra. isso. E depois Uma pala de novo. fala cada uma das cores litúrgicas, né? Isso. Depois vem Um castiçal. isso. Depois Círio pascal. e depois Esse eu fiquei na dúvida. Eu botei reserva eucarística. isso. Pode ser reserva eucarística ou âmbula com partícula. Que aí nós não sabemos se ela está consagrada Exatamente. ou não, né? Se está consagrado ou não, por isso. Então eu coloquei as duas opções. Okay. Depois Tava, vem... gente, mas é porque tirou daqui, ó. Tá vendo? O sacrário, tirou do sacrário. Por isso tá. Isso é fora. verdade. Tá. Tirou da próxima que é sacrário, né? E depois vem
Vem o sacrário e depois o incenso. Isso, depois vem. O aspersório. Isso, depois. Manostérgio. Isso, Eu depois. botei sanguíneo. Qual a diferença? O Não é mais manostérgio é cremoso. tipo toalhinha. Então a É uma aparência dele toalhinha. já é diferente. Você já vê que é diferente, tá parecendo uma toalha. Essa foto sua tá muito tretenta. Não, Não. essa foto é a foto que tá na aula, se eu não me engano, por Isso. isso que deu certo. É a mesma. É. É a mesma que tá na Você foto. É a mesma. da aula. Tem umas fotos que estão diferentes, mas essa daí tá Isso, igual, aí por isso que eu exatamente. Certo. É, Deixa eu é botar, peraí. manostérgio mesmo. É Mano Sérgio, né? Manostérgio. Sérgio. Isso. Mano Sérgio. Depois vem. É um véu de âmbula de novo? Isso, exatamente. Ah. Depois, Um altar. altar. Aqui, né? Isso, depois vem. Eu botei estola, porque para diferenciar do que tá do lado. Mas eu Não, coloquei. Eu coloquei. Não é? Hã? É o quê? Túnica. Eu coloquei. Você viu que tem 2 tracinhos aí, não? Aí, olha Embaixo. a treta aqui. Ah, Qual pode é a duas diferença? Mostrei de novo. coisas. Gente, Isso, é olha a túnica e treta estola. Né? Ah, É. túnica e prova estola. perdida, tá Entendi. vendo? É, Então, túnica. eu Túnica acertei 50%. É, Ah, então, peraí. É túnica e estola? isso. E É. estola. Então, eu tenho meia questão. E a outra é? Casula. Isso, casula. Gente, Fácil. estola se escreve como? É estola mesmo. Estola. Obrigada, colega. De nada. Vamos aí para objetos litúrgicos. O número 2. Encontre as palavras no quadro abaixo. Vocês encontraram? Rapaz, Sim. que negócio difícil. Eu encontrei, mas que negócio difícil, viu? Eu era boa nesse negócio de caça-palavra, mas esse aí é Isso. complicado. Mas isso aí não foi tão difícil, não, né? Deu para encontrar, então, o cálice que Deus. está na quarta Coluna linha, 4. né? Logo na Não. segunda linha de baixo, começa. É Na- 4 com 2. Isso. Depois, na quinta linha, que é a seguida, tá o quê? Altar. A partir do 3. Altar, coluna 10. Você encontrou Coluna altar na 10. coluna 10? É 10 com 3. Também tá. Não, Também 10 tá. com 2. Ah, não, eu botei. 10 com Altar. 3. 10 com 3. Tá com 10 com 3. E também na 5, 3 até a oitava também tá. Tá, tem- tem 2. Tem 2? Esse do tem 5 dois. eu não achei, não. Eu achei. Eu Mas você também encontrou não. uma, tá bom também. Você Tá encontrou bom, tá uma, tá bom. ótimo. Então, Depois tem a pia batismal que tá no 14, pia e embaixo batismal, isso, eu achei assim. certo? Na 14, lado 1. 14, certo. Isso. Depois vem sacrário, que tá lá Linha 10. começa Linha na 10, linha. coluna 2. Isso, 10, É, 2, sacrário. isso. Achei Depois do também. ambão, na linha 13, 13. início lá da Coluna 6. 6. E- Certinho? Isso. Facílimo, né? Top. Eu tô me sentindo, sabe o quê? Você lembra do Fantástico, que tinha zebra no Isso, final? exatamente. Justamente, direto do túnel do tempo. Então vamos para o outro, que é palavras cruzadas. O mesmo que ambla é? Cibório. Glória. Cibório, muito bem. Depois vem recipiente que contém água e vinho para a missa. Galhetas. Isso. 3, livros usados pelo padre para a celebração eucarística. Livro. Missal. Missal. Isso. 4, pequeno prato, geralmente de metal, que contém a hóstia durante a missa. Patena. Patena. Isso. 5, estante de onde é proclamada a palavra de Deus. O Palavra maravilhoso ambão. O perfeito. Isso. Nunca errou, ambão. Ambão, isso. 6, livro litúrgico que contém as leituras da missa. lecionário. Isso, lecionário. 7, cartão quadrado revestido de pano utilizado para cobrir o cálice e proteger a hóstia. Pala. Fala. 8, utensílio que serve de suporte para a vela. Castiçal. Castiçal. Isso. 9, junto com o vinho é apresentado ao altar e se torna corpo de Cristo. Pão. 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 Pano retangular que o padre utiliza para secar o cálice após a comunhão. Sanguíneo. Sanguíneo. Isso. Objeto no qual se consagra o vinho. Cálice. Cálice. O mesmo que píxide. Âmbula. Isso.
Pequeno estojo de metal pelo qual se lava a Eucaristia aos enfermos. Leva a Eucaristia aos enfermos. Tequinha, se é o pequeno, é tequinha, É. brincadeira. Teca. Pedaço de pão não fermentado, usado na missa para a comunhão do padre. Hóstia. A hóstia. Isso. 15. Pequeno pedaço de pão sem fermento que o padre consagra para a comunhão dos fiéis. Partícula. Isso. 17 ou 16. O mesmo que cibório. Pixide. Isso. 17. Toalha que o padre utiliza para secar as mãos ao fim do ofertório. Me recuso Mano a falar. Sérgio. Mano Sérgio. Mano Sérgio, né? 18. Mesa fixa ou móvel destinada à celebração eucarística. Altar. 19. É ofertado ao altar e consagrado em sangue de Cristo. Vinho. Isso. 20. Tecido quadrado sobre o qual se depõe o cálice com vinho e a patena com a hóstia. Corporal. Isso. E o último, mistura-se em pequenas quantidades com vinho. Água. Isso, certíssimo. Aí os outros, depois vocês me mandam lá, bonitinho, no zap, com todas as respostas preenchidas, sem faltar nenhuma, viu? Que eu estou dando tempo demais. Quase um mês aí para vocês responderem, viu? Janeiro inteiro. Certo? Certo. Combinado? Combinado. Certo, mas esse pra gente mandar, é porque agora eu editei, né? Eu escrevi no arquivo Sim. de PDF. Aí eu fui fechar, ele não salvou. Ah, não, tem um negocinho de salvar aqui, esqueça. Ah, tá. Geralmente tem mesmo. Ó. Ótimo. Então, agora nós vamos entrar em recesso, né? Lembrando que os nossos encontros voltam em fevereiro, porém, as nossas missas continuam, tá? Então, o primeiro sábado de janeiro, que vocês, a partir de agora, que são os responsáveis para fazer as leituras, né? Quando a parte que a minha turma for responsável, são vocês que vão fazer. Então, o primeiro sábado de janeiro, né? Então, já são com vocês, certíssimo? E aí a gente vai escolhendo as pessoas aí para fazer lá no Zap, então quem é que se dispõe a poder fazer. Mas convoco a todos os outros para estarem presentes, não só aquela pessoa que vai fazer a liturgia, tá? Mas todos nós devemos estar presentes, exceto se a gente for estar numa viagem longe, etc., mas pelo menos dá para assistir pelo YouTube. Mas quem estiver presente em Salvador, faça o possível para estar presente na celebração. Sim, senhor. Certíssimo? Dia 6 de janeiro. Isso. É no primeiro sábado do mês. Não sei qual é a data, não, mas... É primeiro, dia 6 de janeiro, primeiro Isso. sábado. Porque dia 1º é domingo. Isso, E dia 6 de janeiro é a Epifania do Senhor. isso. Olha aí. Só que nesse caso, a gente vai celebrar o dia 7, não é isso? Porque é à noite. Vai celebrar o dia 7. Aí, provavelmente, a gente tem que perguntar para o padre. Padre, nós vamos celebrar hoje o quê? Aí o padre decide, que o padre que tem uma autoridade para resolver essas questões, viu? Então, geralmente, Compreendo. Ele pode, de repente, celebrar, né? À noite. Exatamente, ele pode celebrar à noite. Ok. Certo? Porque o padre ele tem essa autoridade de fazer essas adaptações, né? Aham. Mesmo sabendo da norma da CNBB e etc. Certo? Sim, senhor. Alguma dúvida mais? Não. Não, né? Boas férias, se cuide, continue em oração. Não deixe de rezar todos os dias. Não deixe de participar da missa. Vou ficar olhando lá para ver se vocês estão participando. Deixa só uma pergunta agora, que agora bugou aqui. Se por um acaso o padre quiser, nesse dia, celebrar à noite a Epifania, a gente obrigatoriamente tem que ir à missa no domingo? Obrigatoriamente, não. Não é obrigatório. Se você participou dessa missa, que tecnicamente seria para ser do domingo, Isso. mesmo que seja uma festa, não. Ok. E também uma festa muito grande na igreja. Então, por isso que às vezes o padre prefere fazer do que deixar para o domingo. Ok. Obrigada. Tchau, meninas. Não, vou fazer oração. Tá, desculpe. Mas, embora sem oração não existe. Com certeza. Então, vamos fechar os nossos olhos. Vamos colocar nas mãos do Senhor todo
tudo aquilo que a gente quer que Ele interceda em nossa vida para que a gente possa alcançar, colocar os nossos problemas, as nossas alegrias também, para que Ele possa trabalhar nelas e assim a gente possa ter uma vida mais feliz. Amém. Nessa certeza que Deus é nosso Pai, vamos em comunhão com Jesus Cristo, fazemos a oração que chamamos de Pai e colocamos presente na nossa vida. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos rezar também a nossa Mãe Maria, aquela grande intercessora nossa junto a Jesus, aquela que é sacrário vivo desse próprio Cristo, pedindo a ela que ela nos proteja, nos guie, nos ilumine na nossa caminhada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom recesso para vocês, tá? Qualquer coisa, estamos lá no grupo, pode perguntar que a gente vai tentando resolver. Tá bom? Bom Natal. Obrigada, gente. Viu? Boas festas para vocês. Beijo. Obrigado, beijo, tchau, tchau. Tchau. Ótimo fim de ano para todos. Obrigado.